queridos, graça e paz. Gostaria de separar um tempinho com você para falarmos sobre casamento. Talvez você que não é casado pense assim, pastor, então eu vou passar, não é para mim. Eu diria que vale muito a pena você separar um tempinho para assistir esta reflexão até o final. O que trataremos hoje edifica e diz respeito tanto à vida dos casais quanto àqueles que aspiram o matrimônio. Os princípios que abordaremos diz respeito também ao relacionamento que o noivo, Jesus Cristo, anseia por ter com sua noiva, a igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele disse o seguinte no capítulo 5. Olha só. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Efésios capítulo 5, dos versículos de 25 a 28. Deus sempre chama o ser humano à santidade, ao relacionamento genuíno com Ele. A questão é, por que vemos tantos relacionamentos cristãos sendo destruídos? O que verdadeiramente leva um casamento ao divórcio? Quais são as causas? Quais são as consequências? Eu quero, antes de tudo aqui, queridos, deixar claro que não tenho a intenção de julgar as pessoas que se divorciaram. Cada caso é um caso. Só quem vivenciou sabe a dor e as questões profundas envolvidas que levaram a tal situação. Porém, mostrarei que na grande maioria os casamentos terminam por fatores que trataremos aqui, que valem muito a pena observar. Aliás, se pesquisarmos, encontraremos muitos estudos sobre este assunto. Eu vou citar apenas alguns que no decorrer do meu pastorado tenho acompanhado em aconselhamentos, palestras e terapias para casais. A começar primeiramente pelo namoro. Um namoro desequilibrado, onde se avança o sinal vermelho, quebrando as regras que o próprio Deus decretou, já é em si só um forte presságio para um casamento cheio de deformidades. Isto porque, queridos, o sexo antes do casamento cega o cônjuge, impedindo que ambos se enxerguem como verdadeiramente são. O sexo é algo tão forte que faz com que ambos não consigam discernir defeitos e qualidades que no futuro podem trazer consequências desastrosas, sem contar o sentimento de culpa, uma gravidez indesejada ou até mesmo uma doença sexualmente transmissível. Parece demodê, mas o sexo antes do casamento é pecado. É mentira quem ensina que o sexo é a base para saber se vale a pena ou não o casamento. Existem fatores que precedem o sexo no início de um relacionamento. É uma fase de conhecimento de caráter, compartilhamento de valores éticos, morais e comportamentais, onde o prazer momentâneo do sexo pode obscurecer estes primeiros pilares. Eu quero deixar claro aqui também que o sexo é maravilhoso, é abençoador e um presente de Deus para o homem e para a mulher. É uma das coisas mais prazerosas criadas por Ele, é sagrado. Porém, Ele se reserva ao casamento. Ele é a união especial física e espiritual entre o marido e a esposa, onde ambos se tornam uma só carne, como proposto e ordenado por Deus em Gênesis capítulo 2, verso 24. Outro fator que destrói casamento, sabe o que é? É a falta de comunicação entre o marido e a mulher. Comunicação, queridos, é essencial em qualquer relacionamento da vida. Casamento sem comunicação é falência decretada. Outra coisa é a falta de apreciação, de atração e valorização entre ambos, entre o cônjuge, onde ambos até desfrutam da mesma casa, estão na mesma cama, mas parecem jogadores de times adversários.
ou compartilham sobras do dia e não o melhor de cada um. Outra coisa que sufoca e obscurece o relacionamento a dois são as palavras grosseiras que ferem, que humilham, que denigrem a imagem de ambos. Outra coisa é a deslealdade, a traição, o ciúme exacerbado. Em sexto lugar, a abstinência sexual, como dita em 1 Coríntios 7, verso 7. Isso acaba levando a muitos ao adultério, como busca por pornografia, busca por traição. Em sétimo lugar, as cobranças, as manipulações, as mentiras. Em oitavo lugar, problemas financeiros, como uma crise, divisão de contas no casamento, como se fossem amigos de quarto e não uma só carne. Mentira com relação ao que se ganha, negociações sem consenso mútuo, gastos excessivos e compulsivos. E olha, o financeiro é um dos maiores. Queridos, outra coisa é a mesmice ou não ter sonhos para o casamento e a família, um casamento sem propósito. E décimo e último lugar, falta de perdão e remorso. Ficar remoendo o passado sem conseguir virar a página é algo que desgasta qualquer relacionamento. Eu poderia ficar aqui citando o dia inteiro outras situações, mas não adianta citar as centenas de consequências sem sabermos realmente qual é a verdadeira causa de um divórcio, seja ele cristão ou não. A verdade, queridos, é que o que tem levado a muitos casamentos à falência tem uma causa única, por incrível que pareça, somente uma. E o apóstolo Paulo fala sobre ela, que é a falta de santidade. É a falta de santidade que me torna um ser humano rebelde com relação ao propósito e à vontade de Deus. É a falta de santidade que tira Deus do centro da vida, que faz enganar, que faz trair, ser mesquinho, agressivo, a bater, a mentir, a fugir, a matar com palavras ou com armas. É a falta de santidade. No casamento, a falta de santidade é um prato cheio para o diabo, pois além de quebrar o meu desejo de orar, de buscar e estudar a palavra de Deus, ele sutilmente vai mudando os nossos valores, as nossas prioridades, ele vai mudando o foco do nosso relacionamento. E isso é falta de santidade. Eu vou citar apenas 4 princípios, 4, que provavelmente você que me assiste já esteja cometendo em seu casamento. Atitudes que você talvez não veja como um pecado grave, mas como algo digno e legítimo. Preste muita atenção agora. Por exemplo, quando pessoas ou coisas assumem o lugar de Deus em nossas vidas. Irmão, quando Deus deixa de ser prioridade em nossas vidas, nossa santidade fica debilitada. A intenção maior de Satanás é te separar de Deus. Ele não só odeia a família, mas ele odeia ver você se relacionando com Cristo. Um exemplo básico que talvez seja legítimo para você é quando você diz assim: ah, eu amo meu filho mais do que qualquer coisa nesta vida. Quem ama verdadeiramente o filho não o coloca acima de Deus. Talvez você diga: ah, pastor, é só uma figura de linguagem, o pastor está sendo muito radical. Queridos, todavia, é importante destacar que quanto mais amamos a Deus, mais amamos nossa família, os nossos filhos, e mais forte ficam os nossos relacionamentos interpessoais. Outro pecado causado pela falta de santidade é quando os filhos tomam lugar de primazia no relacionamento conjugal. Muitos casais em crise usam os filhos para completar o espaço vazio do casamento. Maridos e esposas, o vosso relacionamento conjugal está acima dos filhos. A falta de santidade deforma nossas prioridades. O maior presente que podemos dar aos nossos filhos é amar com desvelo o nosso cônjuge. Isto é um exemplo maravilhoso que eles levarão para sempre e replicarão em suas respectivas famílias no futuro. Tenha certeza disso. Em terceiro lugar, é pecado
quando os amigos, o trabalho, a diversão assumem o lugar que é dos nossos filhos em nosso coração. Nossos amigos e afazeres são importantes, sim, mas nossos filhos são mais importantes. Aqueles que não cuidam de sua própria família estão em total descompasso com o projeto, com o plano, com o propósito de Deus. Maridos e esposas precisam entender que depois de Deus, depois do cônjuge, seus filhos são sua maior prioridade, sua maior responsabilidade. Portanto, vocês precisam investir neles o melhor do seu tempo e o melhor de seus recursos. Precisam criá-los na admoestação e na disciplina do Senhor. Finalmente, o nosso último princípio: maridos, sua esposa deve estar acima das coisas, de coisas. O mesmo serve também para as esposas. Vivemos em uma sociedade onde somos imperceptivelmente adestrados a esquecermos de Deus, a amarmos as coisas e a usarmos as pessoas. De forma muito prática, como eu e você, nós podemos buscar mais santidade no casamento. Primeiramente, remova tudo o que te impede de relacionar-se com Deus. Reconheça e remova os obstáculos do pecado. Isaías 59, verso 2 diz que as nossas iniquidades nos separam de Deus. É simples assim, queridos. Não tem outro jeito. Mantenha o caminho da sua vida livre através da perseverança e aprenda a vigiar mais. Hebreus 10, 36 diz que para alcançarmos a promessa de Deus, precisamos perseverar, insistir, continuar fazendo a vontade de Deus. Devemos vigiar e rejeitar qualquer pressão que impeça o exercício da nossa fé. E em último lugar, ame, valorize, cuide e regue seu casamento com amor e o exemplo de Jesus. Isto é buscar santidade. Busque santidade em família, orando e estudando a palavra de Deus juntos, conversando e planejando juntos o melhor de Deus para o lar. No mais, meu amado irmão, que Deus te abençoe poderosamente. Assista os outros vídeos para casais do canal e enriqueça seu casamento e seu relacionamento com o Senhor. Inscreva-se no canal, não se esqueça. Um grande abraço. Até o próximo.